Renê da Silva Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, tem um histórico criminal por episódios de violência doméstica e também por outro homicídio no Rio de Janeiro, o estado de origem dele. Renê foi autuado em um inquérito que investiga o crime de homicídio pela morte de uma mulher de 50 anos, num acidente de trânsito no Rio. O caso ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, área nobre, em 2011. A informação foi confirmada aqui para o UOL pela Polícia Civil do Rio. Ele dirigia o carro em alta velocidade quando atropelou a vítima, que não teve a identidade revelada. Essa mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Um inquérito foi instaurado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Renê também já foi denunciado por episódios de violência doméstica contra pelo menos 2 ex-companheiras. Em um dos casos, no Rio de Janeiro, o empresário agrediu uma mulher com um cabo de vassoura. Esse episódio foi registrado na delegacia em Belfort Roxo, né? A mulher é de lá. Renê é alvo de outro inquérito de violência doméstica, esse cometido em São Paulo. Segundo a denúncia, Renê e a ex-companheira moravam em Cotia, na Grande São Paulo, e a vítima era submetida a agressões. Em um episódio, ela teria quebrado um dos pés, além de sofrer violência psicológica. O UOL procurou o Leonardo Salles, que é o advogado do Renê, para pedir o posicionamento sobre essa ficha criminal dele, né, que parece ser extensa, mas até agora não tivemos resposta. Ô Letícia, um assassino, ao que tudo indica, né, pelas imagens de câmeras e pela investigação e relato de testemunhas, que tem um histórico, né, criminal. Ele já respondeu por um atropelamento, acabou com a morte de uma mulher e por agressões também às suas ex-companheiras. E é um homem branco de classe média alta, então nada nunca pegou nele, né? Que é um padrão no Brasil. Se você comete um crime, você é branco e rico, a sua chance de sair ileso e impune, sair impune deste crime, ela é muito alta. Então isso é sempre um convite para voltar a praticar algum outro tipo de crime. Tivesse alguém parado ele lá atrás, ele não teria feito este novo crime agora. Mas, principalmente, violência contra a mulher é uma coisa que a gente vê que é corriqueira no Brasil. Bateu, espancou, mas não aconteceu nada com ele, não foi para cadeia, teve que pagar uma cesta básica e ficar um mês prestando serviços. Não acontece nada, né? Então, aí, como não acontece nada quando tem que acontecer, uma hora acontece mais coisa, outra hora acontece mais coisa, as pessoas vão morrendo, vão sendo espancadas, e isso que você estava listando agora é o que é público, é o que a gente sabe. Imagina já quantos outros crimes ele já não cometeu ao longo deste tempo, Diego. Pois aí, a gente tem que falar bastante desse caso, o coach, para ele não cair no esquecimento, né? Porque a gente sabe que pessoas que têm dinheiro e nessas circunstâncias, com essas características mencionadas pela Letícia, têm privilégios também na hora de acessar, né, o sistema judiciário. Vamos ter que acompanhar e cobrar punições. O crime, para mim, é o crime mais revoltante do ano. Não sei se todo mundo acompanhou. Ele se irritou, o caminhão de lixo estava na frente do carro dele, demorou para dar passagem para ele. Aí ele tentou ir em cima da motorista do caminhão e um dos garis da equipe lá foi defender a motorista e ele simplesmente preparou a arma e matou o gari. Sim, a sangue frio, né? É um crime pavoroso, pavoroso. E com todos esses antecedentes que a Letícia e você contaram aí, você vê que é muito difícil. Esse é o legítimo cidadão de bem, né? O que mais chamou a atenção do juiz, do caso, na audiência de custódia, o juiz falou: comete crime e vai treinar na academia. Depois de cometer esse crime bárbaro, ele simplesmente pegou o carro dele e foi para a academia de ginástica. Olha, não deve fazer outra coisa na vida a não ser levantar halteres, pesos. É um troglodita completo, né? Mas ele se apresenta nas redes sociais como cristão, pai de família, patriota. É isso aí, é isso que tem. E é o que a Letícia falou. Se pegasse esse sujeito lá atrás para pagar o que ele fez, ele hoje não teria matado o gari. E o que é pior ainda, Diego, eu li no noticiário que ele está reclamando da cadeia. Diz que o ambiente lá é muito hostil, não tem conforto nenhum. Coitadinho, sabe? Na hora que a polícia pega e que tem que pagar pelos crimes que comete, aí eles viram mansos. Ele queria o quê? O que ele queria encontrar na cadeia? Isso revolta até aqueles presos mais perigosos que estão lá dentro e não aceitam esse tipo de crime. Pois É um retrato
pronto e acabado dos dois Brasis que convivem aqui, né? O Brasil do Gari, que estava trabalhando, fazendo o trabalho dele, e desse sujeito aí que não respeita as mulheres, que não respeita ninguém, porque ele acha que é dono do mundo, né? E que continua, até hoje, estava solto, né? Nunca tinha passado pelo desgosto da cadeia. Agora ele vai ver o que é bom. Ele, questionado pelo juiz, disse que tinha passado por uma situação constrangedora. Foi chamado de É, covarde. Ele foi chamado de é. covarde, disse que a situação constrangedora. Aliás, o juiz que decidiu pela permanência de Renan na prisão disse que ele agiu de forma desequilibrada e violenta. Pois a vítima trabalhando, completamente indefesa e sofre um tiro na altura do abdômen e vem a morrer ali no local dos fatos por hemorragia interna. É um crime de honra e merece uma devida resposta, né, da atuação do Estado com relação a esse tipo de crime. E ainda responde ao delito de ameaça contra a outra trabalhadora, a motorista do caminhão. E ainda chama atenção que parece que depois ele ainda foi, ao que tudo indica, foi preso na academia, quer dizer, comete um crime desse porte, desse nível e vai treinar numa academia. É terrível mesmo, Letícia. Diego, e esse caso me lembra também de Brennão, do Recife, do Thiago Brennão, do Recife. Porque é isso, quando a gente compara quando homens brancos ricos são presos e quando homens pretos e pobres são presos, né? Então tem um padrão ali. Para o preto e pobre não precisa de grandes coisas, como a gente bem sabe no Brasil. Basta a polícia não gostar muito da sua cara, ou você está correndo para sair do trabalho, para pegar um ônibus, que aí você toma um tiro nas costas. Ou para ser preso em em diversas, infinitas situações que a gente vê no Brasil. O homem branco rico, ele vai passando impune diversas vezes pelo sistema, como é o caso deste homem, foi o caso de Brennão, e só é pego, e só é detido, só param ele quando é uma coisa muito alarmante, com muitas testemunhas, com um vídeo, com alguma coisa ultra gritante, que fica difícil não prender, fica difícil não segurar. O Brennão foi preso na academia porque ele estava batendo numa garota que tinha, inclusive, força para poder brigar com ele na justiça. A família dela também tinha força para poder brigar com ele na justiça. Porque o Brennão é famoso em Recife por ter cometido uma série de crimes antes. E nunca aconteceu nada com ele. Então, agora é a mesma coisa. Uma série de crimes, nunca acontece nada, até ter um episódio mais do que gritante, estridente, para esse homem separado nesse país que a justiça brinca de fazer justiça, Diego. Perfeito, é isso.